Esta semana vamos ter nas conversas partilhadas uma pessoa que nasceu entre margens, entre continentes, americano e europeu, nasceu exatamente em Santa Maria. Ele dispensava, como já disse há pouco, a apresentação, mas nada como a devida rememoração. E então Pedro Gomes nasceu em Vila do Porto, Ilha de Santa Maria, licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, reside em Ponta Delgada, é advogado, cronista, colaborador regular da Imprensa dos Açores, presidente da Assembleia de Freguesia do Livramento, antigo deputado da Assembleia da República e a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores. E é a primeira vez que eu falo aqui neste espaço com alguém da poesia, ou da prosa livre, ou da prosa livre. E, portanto, esta fuga, este plano de fuga, não há aqui porque a capa do livro é escura, a janela pressupõe sempre luz, não é? Mas não há aqui um salto para o escuro. Geraldo, obrigado pelo convite. Uma boa conversa é sempre uma boa conversa e as conversas só podem ser partilhadas. E conversar a propósito desse livro, que já tem um ano, é um livro de poesia. Já escrevi poesia há muito tempo, fui escrevendo para a gaveta, como nós costumamos dizer, até que o ano passado, em julho, surgiu a oportunidade de publicar o livro. E essa fotografia da capa é uma fotografia de que gosto particularmente, uma fotografia do Daniel Blofux, um grande fotógrafo nacional, videógrafo, e eu acho que essa fotografia encarna bem e simboliza o espírito da minha poesia, e da poesia que também dá título ao livro Plano de Fuga. Há sempre um plano de fuga, nas nossas vidas, e esse verso que se refere ao plano de fuga é um verso relativo ao amor em que eu digo que não há plano de fuga para o amor. E na verdade, as nossas vidas é mesmo assim. O amor toca-nos o coração, arrasta-nos, leva-nos por caminhos improváveis, leva-nos a mudar de vida, a mudar de rumo, a mudar de continente, a mudar de ilha, muitas vezes a mudar de emprego. E, portanto, para o resto, há planos de fuga possíveis. Há planos de fuga no sentido em que há livre-arbítrio. E isso é que é a essência da nossa liberdade e do facto de sermos como somos, de sermos pessoas. Há livre-arbítrio, capacidade de decisão, de escolha, e essa definição é essencial nas nossas vidas. E a poesia que está aí também é uma poesia que também fala dessa liberdade. É uma poesia de escolhas, é uma poesia de liberdade, de palavra contida. Eu tive sempre uma relação muito próxima com a poesia, cultivo a poesia. Há muitos anos aprendi com a minha mãe. Minha mãe escrevia poesia, nunca publicou. Minha mãe era uma mulher do Pico, das Lajes do Pico, escrevia sonetos e ensinou-me a gostar de poesia. Eu há tempos reencontrei algumas cartas, sim, porque quando fui para o Estado de Lisboa ainda era o tempo das cartas. Não havia internet, não havia telemóveis, e fica este registro para o futuro. E então encontrei algumas cartas trocadas com os meus pais, muitas delas também trocadas com a minha mãe, em que eram frequentes as referências à poesia. Citava um verso, a minha mãe citava um verso, e ela foi-me abrindo uns horizontes poéticos, foi-me ensinando também a gostar de poesia. E eu gosto de dizer que este meu lado de poeta, deixem-me dizer assim, eu devo muito à minha mãe não se ensina a gostar de poesia no sentido, olha, vou-te dar uma aula de poesia. Não é isso. Ensina-se a gostar de poesia num processo de aprendizagem em que se partilha, cá está, o que se lê. Leio este poeta, li este verso, li este poema, vê se gostas, olha aqui este verso bonito. E a partir da poesia é um bocadinho assim, com a minha mãe foi assim, e eu julgo que também com quem gosta de poesia acaba por ser desta maneira. Pedro, há aqui uma elegia que eu, quando eu li, fez-me lembrar aquela canção e letra do Chico Buarque e Milton Nascimento. E há várias coisas em comuns, não só o cálice, mas vem logo à memória, Pai, afasta de mim esse cálice. Até porque a última oração dessa elegia tem um fim. Diga-se de passagem que esse livro é muito humanista. Aliás, isso é uma arca de Noé
que é impossível penso eu, que é impossível de conter tudo o que é necessário para um futuro, uma vez que os futuros são sempre incertos, estão sempre a mudar e há sempre fugas, há várias fugas. Mas falamos um bocadinho dessa elegia, porque é extraordinário. Obrigado pela referência ao humanismo, Geraldo. Esta elegia é um poema de memória pessoal, muito pessoal. Eu escrevi isso, aliás, a invocação do poema é para o meu avô, que foi baleeiro, o meu avô Francisco foi baleeiro. Um homem era agricultor e, como todos os baleeiros das Lajes do Pico, sempre que havia o foguete a anunciar baleia à vista, deixava a sua tarefa e ia para o bote baleeiro para ocupar a sua posição, neste caso de remador, e partiam para caçar a baleia, que era também uma forma de sobrevivência e uma forma de aumentar os magros sustentos da família. Esse poema, essa elegia, que é um poema mais longo, aliás, o poema mais longo desse livro, é uma memória muito pessoal da minha relação com os meus avós, da minha relação com as casas, com a casa dos meus avós no coração das Lajes do Pico. Hoje já não é a casa dos meus avós, foi vendida há muitos anos, já não está na minha família sequer, mas nós temos estas ligações com os lugares que às vezes, aos quais voltamos depois de muito tempo e voltamos a recordar as nossas memórias de infância, de amor, de partilha, e revivemos um pouquinho um tempo que passou. Podemos dizer que é um poema de algum modo nostálgico, sim, talvez. Sim. Será, porque não deixa de ser uma parte de mim, do meu percurso, está aí nesse poema. As referências às casas. Deixa saudades. A saudade dos que partem, os que partem. Eu costumo dizer que aprendi com a vida, acho que aprendemos todos que saudade não pode ser tristeza. E quando temos saudades dos que partem não podemos ficar tristes. Eu, pelo menos não fico. Também tem a ver com a minha convicção religiosa e com a minha formação. Não podemos, é óbvio que choramos no momento da partida, quando alguém morre, mas depois percebemos que não podemos estar nessa tristeza e essa saudade não pode ser tristeza. Esse texto não é um texto triste, esse poema não é um texto triste, esse é um texto de saudade, obviamente, com as referências aos cálices da Angelica e da Angelica, das vozes da casa, das vozes dos miúdos, das vozes dos mais jovens, das vozes das mulheres na casa, que a minha avó orientava a casa, era a mulher da casa. Isso é uma memória de quem tem 50 anos, não é? E, portanto, é um texto muito intimista e um bocadinho diferente dos outros poemas que são mais curtos, mas não deixa de ser um poema também de palavra trabalhada como todos os outros. Isto é homérico no sentido de uma pequena grandiosidade. As fronteiras, essa viagem, as fronteiras do Mediterrâneo, entre terras, não foram esquecidas. Essa tragédia não foi esquecida. O poeta, isso é perguntado ao advogado. O advogado está habituado ao positivismo de Augusto Comte, claro. Assertivo, positivo, né? Mas a poesia é como a geografia. Cá está aqui as fronteiras, é como a geografia. Não se discute, é. A geografia não se discute. Há um determinismo geográfico. A poesia também? Também. Ou mais livre? Eu creio que a poesia não se confina em fronteiras geográficas. O Geraldo começou por dizer que eu nasci em Santa Maria entre dois continentes, e é verdade. E, portanto, nós aqui nos Açores estamos habituados a esta nossa realidade, a esta nossa dupla natureza. Não é? Estamos na fronteira da Europa, com a América, o nosso coração bate para o lado americano, temos relações, não há açoriano que não tenha um primo na América, na Nova Inglaterra, e somos fronteira, nós somos fronteira. E a poesia não tem tanto essas fronteiras. Naturalmente que nós somos marcados pela nossa vivência na poesia, pelos nossos percursos, por aquilo que vimos, por aquilo que sentimos, pelo local em que estamos. Agora, a poesia tem um caráter mais universalista, mais transfronteiriço. E esse poema que se chama Fronteira, que é um poema sobre a tragédia do Mediterrâneo,
É um poema da atualidade e a tragédia, o livro tem 1 ano e a tragédia continua. Já não é notícia nos telejornais, porque há outras notícias. Sim, sim. Aliás, Brodel dizia que era a civilização de povos sobre civilização de povos. E agora o Papa Francisco, na sua extraordinária visita no início do seu pontificado a Lampedusa, apelava e fazia um apelo à humanidade contra a globalização da indiferença. E nós estamos a viver a globalização da indiferença no caso do Mediterrâneo. E nós somos gente atenta ao mundo. Tivemos a ver as notícias de hoje, eu estive a ver os jornais de hoje, da manhã, antes de virmos gravar esta nossa boa conversa, e o que é verdade é que não há notícias sobre o Mediterrâneo. Não há, porque estão consumidas pelas eleições da Venezuela, pela União Europeia, enfim, por um conjunto de outros acontecimentos, pela guerra de Israel, pela guerra da Ucrânia, e o Mediterrâneo está lá, mas continua a ser um cemitério, um cemitério de vivos. E podemos continuar indiferentes? Não sei, acho que não devemos. Eu gosto muito daquela expressão do Papa Francisco, a pedir-nos para combatermos esta globalização da indiferença, porque é fácil sermos indiferentes ao que está longe, sermos indiferentes ao que não vemos, somos indiferentes ao que não está próximo de nós. E a poesia tem também esse outro lado, que é o chamar a atenção. Eu acho que a poesia é de algum modo revolucionária, porque os poetas têm uma maneira diferente de olhar o mundo, não hesitam em escrever. Aliás, não é por acaso que quando as democracias fracassam, os escritores e os escritores de literatura, em geral, os poetas, são logo suprimidos, os livros são queimados, são retirados de circulação, entram em índices. E, portanto, porque a poesia é também um exercício de liberdade. E eu creio que os poetas conseguem olhar para o mundo de uma maneira diferente. Eu gosto de pensar que quando mais nada nos possa salvar, a poesia nos vai salvar. Vai salvar, não? Há reminiscências aqui de uma cultura conservadora. Porque eu vejo numa cultura consolidada algum conservadorismo, mas isto não tem nada de perverso. Conservadorismo, isto não tem nada de perverso. O Roger Scruton dizia que conservador, mas conservar o quê? Pronto. E é exatamente isso. Há coisas que são necessárias conservar. Nós há pouco falávamos da falta de solenidade em vários eventos, comportamentos, posturas, e portanto essa cultura está ali que fazer-se, né? Sem se saber para onde é que vai. Há aqui reminiscências conservadoras, no bom sentido, atenção. Não sei, eu gosto de me definir como um conservador nos valores e um liberal nos costumes. Acho que há valores que são comuns. Eu sou um homem do direito, sou advogado há 30 anos, e há valores que permanecem, há valores que são comuns ao mundo ocidental, há valores que são a minha matriz de formação, a nossa matriz de formação. Agora, sou também, ou tendo esses valores, não deixo de estar aberto a novos costumes, a novas interpretações, a novas realidades, e não deixo muitas vezes que os meus valores me possam limitar em algumas opções quanto a costumes. Eu vou dar um exemplo, e aliás, costumo dar este exemplo às vezes, quando aos meus estagiários, quando falamos da evolução do direito e da necessidade do direito estar aberto à sociedade. Tem que estar, não há direito sem ser em sociedade. O direito não está fechado numa casa forte, indiferente ao mundo. O direito é interpretado de acordo com o momento, as circunstâncias, os valores sociais. Vou dar aqui um exemplo disto que estou a dizer. A nossa Constituição, em relação à família e ao casamento, não teve modificações substanciais desde que foi aprovada em 1976. Mas o que é verdade é que, neste percurso interpretativo, quando eu tirei o curso, o casamento entre duas pessoas do mesmo sexo era considerado nulo. Era inexistente, perdão. Uma situação mais grave até do que a nulidade. E o que é verdade é que, sem nenhuma alteração constitucional, nós hoje temos a possibilidade, e bem, de duas pessoas do mesmo sexo poderem encontrar casamento e até adotarem. O que é que mudou? A sociedade. O que é que mudou na sociedade? Os nossos valores, a nossa maneira como aplicamos os valores, a maneira como olhamos o mundo.
E esta mudança social fez com que os intérpretes e os aplicadores do direito acomodassem esta mudança nas normas, neste caso, nas normas constitucionais. Porque não deixou de haver uma norma constitucional que estava basicamente na mesma, vamos dizer assim. O que havia era uma jurisprudência constitucional que considerava que o casamento entre duas pessoas do mesmo sexo era um casamento era inconstitucional. Essa norma era inconstitucional. A norma da lei ordinária, diga-se. Mudou a sociedade. E, portanto, as mudanças da sociedade fazem com que também o direito evolua na sua interpretação. Há uma plasticidade do direito das normas, e isso também torna o direito interessante, que permitem, de facto, este acompanhar da sociedade, senão o direito cai em desuso, a norma cai em desuso e tem que ser substituída por outra. E, desde logo, as normas constitucionais em processos de revisão constitucional. Isto para dizer que, apesar dos valores, há o valor no casamento, há o valor da família, há um valor de família que hoje tem configurações diferentes, muito diferentes. A família tradicional era a família de homem e mulher. Hoje temos a família de duas pessoas do mesmo sexo, as famílias monoparentais. Portanto, temos um conjunto de realidades que, quando eu, na minha adolescência mariense, praticamente não existiam. E, portanto, o valor da família cá está. O que é que aconteceu? A sociedade mudou e nós olhamos para a família hoje de um modo completamente diferente, com outra abertura, para acolhermos novas realidades. O poeta-mente. Bem, o Fernando Pessoa diz que sim, não é? E, portanto, se o Fernando Pessoa diz que sim, eu acho que temos que concordar. Um poema não é um exercício de mentira, tout court, mas também não é um exercício de verdade. Isto é, o poeta, no sentido em que o poema não é um poema, não podemos ler cada poema que um poeta escreve como uma autobiografia ou do poeta, ou que os versos daquele poeta naquele poema tenham uma dimensão autobiográfica. Eu sei que muitas vezes o exercício é esse, de procurar na poesia encontrar um traço, uma referência, uma ligação à vida, à biografia. Admito que aqui ou acolá está, neste poema que falávamos há bocadinho, nesta elegia, está lá uma parte autobiográfica, está lá uma parte, as minhas raízes estão lá, uma parte das minhas raízes está lá. Agora, noutros poemas pode não estar, não significa que quando o poeta faz um poema à mulher amada, pode ser a mulher amada real, como pode ser uma mulher amada ideal. O poeta está a mentir ou está a falar a verdade? Há verdade ou mentira nesta declaração de amor a uma mulher ideal ou um amor idealizado? Agora, há verdade, por exemplo, há verdade no poema sobre o Mediterrâneo. Há verdade. Isso é o que eu penso, não é? Isso aí é um poema, como eu gosto de dizer, um poema forte em que a minha opinião de cidadão está aí nesse poema. O mundo deve olhar para aquela tragédia de uma outra maneira, tem que reagir. Não podemos deixar que a esperança morra em cada embarcação que naufraga e que uma viagem no Mediterrâneo seja um passaporte para a morte ou para a indiferença. Isso aí é verdade. Essa é uma parte verdadeira. Agora, o resto isto fica sempre à interpretação dos leitores. Porque a poesia também é isso. Cada um recebe o poema como quer. Não há uma interpretação única de cada poema. Cada leitor de poesia acolhe o poema como seu. Até, Geraldo, na maneira como nós lemos o poema. Nós podemos pegar num mesmo poema de um poeta qualquer e ao lermos o poema em voz alta os dois, num exercício simultâneo, nós vamos ler aquele poema de modo diferente. Vamos fazer pausas diferentes. Pausas de leitura, que dão um significado diferente. Na poesia livre isto é assim. Que vão dar significado diferente à forma como nós estamos a interpretar ou a reinterpretar o poema. E mais do que isso, acontece muitas vezes, provavelmente acontece também ao Geraldo, quando voltamos a um poema, voltamos a um livro de poesia que já tínhamos lido há muito tempo e que volta para a nossa mesa de cabeceira para uma outra leitura, muitas vezes redescobrimos
outras abordagens, outros ângulos, naquela poesia. A mim acontece-me com muita frequência, eu releio muitas vezes poesia, também porque gosto muito de poesia, não leio só poesia, tenho que dizer isto para a tranquilidade dos meus clientes. Eu também leio livros jurídicos e leio jurisprudência dos tribunais, mas na leitura da poesia, na releitura da poesia, vou descobrindo também novas abordagens, novas reinterpretações, consoante também, porque não, o nosso percurso de vida, o meu percurso de vida, o meu estado de espírito, o meu momento. E quando um livro de poesia é publicado, ele deixa de pertencer ao poeta. Ele passa a pertencer a cada leitor que o lê. Sejam muitos ou poucos. Os que leem, não é? Os que leem. Leem. Esse livro tem muito, como eu comecei por dizer, a propósito da janela, tem muita luz, tem muita tranquilidade. Esse livro tem muita tranquilidade. Há muitos tempos aqui. Há muitos tempos. É muito tranquilo, muito e por vezes extremamente gráfico, no sentido literal, no sentido de escrever, extremamente gráfico, apesar de serem experiências de outra pessoa, também é para nós. Claro. É uma partilha. A mentira é puxada para aqui. Nós estamos aqui a falar com uma pessoa. Essa conversa é um tríptico. Um advogado, uma pessoa e um poeta. Portanto, são três dimensões diferentes. Três dimensões. E como a mentira é útil à humanidade. Mentira é útil à humanidade. Eu lembro-me do Labrinho Lúcio, aquele livro Julgamento, que era com análise crítica à justiça em Portugal, em que ele conta, a determinada altura, que um grupo de magistrados mentiram à Natália Correia, porque queriam que ela fosse falar sobre a estátua de Herodes, uma obra sua, ao Centro de Estudos Jurídicos. E ela, a princípio, não acreditou. De facto, eles não tinham pensado nisso. Foi a imaginação, a criatividade de um deles a dizer: nós estamos aqui a estudar para a Natália ir lá falar sobre isso. Esta mentira é um impulso. É um impulso. Há impulsos desses aqui. Eu prefiro não responder a essa pergunta, porque acho que este exercício deve ser deixado aos leitores. O que eu posso dizer é que a poesia não podemos... acho essa ideia de levar a ideia da Natália ter ido ao Centro de Estudos Judiciários, que é a escola de formação dos magistrados no país, é uma ideia, como hoje se diz, uma ideia disruptiva. Exatamente. Mas é uma ideia... A poesia é disruptiva. Se não for... Exatamente. Não serve, se for dogmática, pronto. Exatamente. Não cumpre a sua função, não serve para nada. E é interessante porque pode levar a interpretações diferentes, a novas abordagens, a novos olhares. Num mundo em que o mundo jurídico, o mundo de um julgamento, é um mundo em que se procura descobrir a verdade que se pode provar no tribunal. Porque um julgamento é o julgamento da verdade que se prova naquele julgamento. Às vezes pode não ser a verdade da vida ou a totalidade da verdade da vida, mas é a verdade que se pode provar. E um processo judicial é também isto, é a verdade que é demonstrada, provada com as provas que se levam para o processo e depois para o julgamento. E nessa medida, algumas vezes faz-se justiça, outras vezes não se faz justiça. Não no sentido formal, porque a justiça faz-se e, felizmente, temos um sistema judicial forte, temos um poder judicial independente. Não tenho visões destrutivas do sistema de justiça. Obviamente que ele é muito lento, tem ineficiências, gostava que a justiça fosse mais rápida, claro que sim, gostávamos todos, como advogado, como cidadão. Era importante para as pessoas, para a economia, que houvesse decisões rápidas e processos rápidos, claro. Mas não tenho a ideia, nem partilho dessa ideia, afasto-me completamente dessa ideia de que temos aqui um sistema de justiça capturado por vários interesses,
pelos interesses fácticos da sociedade. Não. Acredito na independência do Poder Judicial. Se não acreditasse, pendurava a minha toga e fechava o escritório e deixava de ser advogado. Agora, a poesia tem este efeito disruptivo também, tem de propor um olhar diferente do mundo. E os poetas fazem isso muitas vezes. Ao colocarmos magistrados em formação, ou advogados em formação, ou procuradores da República em formação, a olhar também para a poesia e a partir dela olhar o mundo, eu acho que é um exercício interessante, estimulante do ponto de vista intelectual, e eu diria que deve ser repetido, porque às vezes não é muito habitual fazer isso. Eu vou dar aqui um exemplo pequenino. Eu aqui há alguns anos dei formação aos jovens advogados na Ordem dos Advogados, aqui no Conselho Regional, e propus aos meus jovens colegas, estagiários, a leitura de um pequeno romance, do Ian McEwan. Ficaram a olhar para mim. Devem ter pensado, bem, este advogado deve estar doido, não é? Vimos aqui para aprender, para fazer um estágio, para aprender como é que fazemos petições, como é que fazemos contestações, e ele manda-nos ler um romance. E eu depois expliquei-lhes que fazer isto é importante. Voltamos aqui um bocadinho quase ao início da conversa. Não há direito fora do mundo. E é preciso perceber o mundo. E a literatura e a poesia trazem-nos também uma compreensão do mundo, uma compreensão do tempo em que estamos, um outro olhar que estimula também os juristas e que obriga os juristas também a olharem para a realidade. Eles depois acabaram de fazer o exercício e até foi muito interessante e descobriram coisas inesperadas naquele livro. Obviamente que não era literatura de cordel e não era ler um romance só por ler um romance, claro, com um objetivo pedagógico, mas para perceberem que, de facto, também na literatura há realidades que convocam o direito, que convocam o pensamento estruturado, organizado, lógico de um jurista, que é o que somos nós. Exato. Aliás, eu acredito, é assim que eu também leio, com o espírito das leis. Nós vamos falar aqui de Montesquieu, mas o espírito das leis fugiu, teve que fugir. É uma fuga. É uma fuga ao status quo da altura. Isso é necessário ser sempre assim. O Pedro, à altura do confinamento, fez a defesa dos direitos do indivíduo, do direito subjetivo, e eu acompanhei a argumentação. E reveio aqui um pouco essa elasticidade que há na poesia, porque há pouco também foi dito que na política os primeiros livros a serem queimados são os dos poetas. É de lembrar que um mentor de Hitler era o intelectual da escrita. Exato. É de lembrar isso. Portanto, também pode ser totalitário. Também pode marginalizar. E esse caso que defendeu e que ganhou, e bem, em meu entender, depois de uma lei marcial, digo eu, eu revi isto aqui nesta elasticidade, nesta freestyle. Passo o anglicismo. Sim. Eu diria liberdade, porque eu na altura tenho um bom amigo que me telefonou e dizia-me assim: Pedro, mas se tu perguntares às pessoas se querem saúde ou Constituição, o que é que achas que as pessoas vão escolher? E eu disse: olha, eu acho que as pessoas vão escolher a proteção da saúde com a proteção das suas liberdades individuais. Porque no dia em que nós passamos uma fronteira, tudo é permitido. E a nossa liberdade deixa de valer. A poesia é um exercício de liberdade, sempre. Do poeta, dos editores, dos leitores que a acolhem ou não, que gostam ou que não gostam, que se revêem ou que não se revêem. Mas a questão do habeas corpus no tempo do confinamento
teve também a sua particularidade, porque, em primeiro lugar, a humanidade nunca tinha passado por uma pandemia com aquela dimensão e com um confinamento generalizado. Aliás, olhamos isto à distância e dizemos, parece que é um tempo já longínquo, não é? Foi outro dia, mas e portanto há aqui um longo tempo psicológico que quisemos esquecer este período de confinamento, este período da Covid. E não havia jurisprudência nem doutrina que autorizasse utilizar a figura do habeas corpus, que é uma medida excepcionalíssima, para uma circunstância daquelas, em que as pessoas chegavam, aterravam aqui no nosso aeroporto, eram enfiadas num autocarro, escoltadas pela polícia, e estavam 14 dias num hotel, nos seus quartos, sem poder contactar com mais ninguém. Um confinamento absoluto. E obrigou o advogado, obrigou-me a fazer uma construção jurídica a propósito do habeas corpus. Porque o habeas corpus é uma figura jurídica para lutar, vamos dizer assim, em linguagem comum, senão os nossos ouvintes vão desligar rapidamente e vão mudar para outra estação de rádio, porque seria uma conversa cheia de juridiquês e não interessa. A poesia é mais interessante. Mas, no fundo, a ideia era como é que se podia encontrar um mecanismo para restituir a liberdade das pessoas rapidamente perante aquilo que, no meu entendimento, e depois do Tribunal de Ponta Delgada e do Tribunal Constitucional, era uma detenção ilegal. Porque aquele filigrana de condutas correspondia a uma detenção ilegal das pessoas, sem justificação, sem motivo para tal. E é preciso recordar que as pessoas, mesmo que não estivessem com qualquer sintoma de Covid, febre ou outros, eram logo confinadas. Eram logo confinadas. E isso obrigou a um exercício intelectual puro. Como é que eu construo uma solução que possa permitir a liberdade do meu cliente? Como é que eu monto uma construção jurídica que rapidamente o possa devolver, restaurar os direitos, liberdades e garantias? Há uma coisa que me comoveu muito neste exercício, que foi a circunstância de, depois dessa decisão, que foi uma decisão individual, só valia para aquele caso, o Governo Regional ter determinado nesse mesmo dia à noite, quando a decisão é comunicada e foi conhecida, o Governo Regional determinou que todas as pessoas que estavam confinadas nos hotéis podiam sair. E houve mais 300 pessoas que saíram em liberdade. Isso é um momento extraordinário na vida de um advogado. Acho que é um momento irrepetível, em que nós sentimos que a luta pela liberdade vale a pena. E eu senti isso. E eu fiz isto pro bono, não cobrei nada do meu cliente. Isto é um meu exercício de cidadania e, portanto, eu quero ajudá-lo e estou a lutar pela nossa liberdade, independente daquilo que nós possamos achar ou pudéssemos achar. E tive um senhor, que não conheço, que não sei quem é, que me mandou uma mensagem pelo Facebook, pelo meu Facebook, a dizer-me: olha, eu sou imigrante, estava confinado num hotel, eu não sei se o seu cliente tinha dinheiro para lhe pagar, mas eu estou disponível para juntar aqui várias pessoas, fazemos aqui uma coleta para lhe pagarmos os seus honorários, porque a liberdade não tem preço, mas o senhor teve o seu trabalho. Eu achei aquilo uma coisa extraordinária, de uma bondade extraordinária naquela circunstância. E pronto, é das coisas que eu guardo com muito carinho, com muita ternura, porque sentindo que a liberdade vale a pena. E este livro, voltando aqui à poesia, porque é também isso que nos ocupa aqui, esta poesia também é uma poesia de liberdade. A marca da liberdade está aí em vários poemas, na sua construção, nos valores, e portanto é um livro de liberdade. É um elogio à liberdade. É, com certeza, isso aí, aceito essa adjetivação, que é minha, não é? Mas cada leitor fará a sua. Sabe que aliás, eu escrevi isso, é público, que eu entusiasmei com este livro alguns jovens numa conversa de mesa de café. Pronto, acho que todos os jovens nessa altura estão assim um pouco perdidos, porque os desafios, ou os problemas, passo o eufemismo de desafio, os problemas, pronto, são o que são, determinam, não é?
Eles gostaram. Eles gostaram. Acho que se faz pouco pela poesia, por este género literário. Acho que se faz muito pouco, muito pouco. Eu fico contente o ensino oficial tem culpa disso. Eu fico contente por eles terem gostado. De facto, lê-se muito pouca poesia em Portugal. Publica-se, enfim, costuma-se dizer que Portugal é o país de poetas. Há muita poesia publicada, há muito bons poetas. A poesia tem edições muito pequeninas. Algumas delas são edições quase clandestinas, de muito poucos exemplares, muito poucas dezenas ou escassas centenas de exemplares. E gostava que se lesse mais poesia. Que a poesia fosse mais divulgada. Creio também que já foi menos divulgada. Agora há mais capacidade de Exatamente. editar. Há mais capacidade de editar, é mais fácil editar um livro hoje em dia. Não vou dizer que não se edita porque não se quer, porque uma edição também tem os seus custos e nem toda a gente tem os recursos para poder fazer uma edição de um livro. Mas gostava que, de facto, a poesia tivesse uma outra atenção, um outro estudo, um outro carinho. Eu, como gosto de poesia, sou sempre suspeito. Como escrevo poesia, como sou poeta, sou suspeito, claro que sim. Assumo a minha suspeição absoluta. Portanto, a declaração de interesse é: eu sou suspeito por gostar de poesia. Mas eu creio que há receptividade para a poesia e, sobretudo, também noto isso entre gente mais jovem que em algumas sessões de conversas sobre poesia em que tenho participado, noto essa abertura e essa curiosidade e esse conhecimento. E eu gosto de dizer sempre: leiam poesia, escolham o que quiserem. Pode não ser a melhor poesia, pode não ser a poesia dos cânones, mas leiam, porque depois, à medida que se vai lendo, vai-se apondo o gosto. É como em tudo. Eu, aos meus filhos, comecei por lhes dar livros mais vulgares, quase literatura de aeroporto, para os entusiasmar. Porque depois o gosto vai sendo educado. O nosso gosto vai sendo educado e nós depois estamos em condições de poder fazer as nossas escolhas e de dizermos: eu gosto disto ou não gosto daquilo. Mas o importante é começar num percurso de leitura e depois de seleção do que se gosta. Pedro Gomes, obrigado por ter vindo. Em nome da Rádio Açores TSF, foi um gosto. Obrigado. É sempre um gosto. Não é? Obrigado, Geraldo. E em particular, partilhar. Muito obrigado. Até à próxima. Foi um gosto partilhar esta conversa de poesia consigo.